Depois do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se filiar ao PSD, o político decidiu apagar das redes sociais ataques que ele fez em 2015 ao atual presidente da sigla, Gilberto Kassab. Nessa publicação, Caiado se referia ao então rival como cafetão do Palácio do Planalto. Naquele ano, o goiano ocupava o cargo de senador pelo Democratas, enquanto Kassab era ministro das cidades do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Começar essa com o Bruno Musa. Bruno, com o advento das redes sociais e da internet, não adianta, né? O print é eterno. Veja seu microfone, acho que está fechado. Perdão, ele é eterno, não apaga mais. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque senão você já tem que ter uma justificativa depois para aquela tua mudada de opinião. E aí, mas também eles são bastante hábeis com isso, com voltar atrás, com justificar, com corrigir, enfim. Acho que não é um grande problema também. E há tamanhos problemas que tem no Brasil, escândalos, corrupções, tentáculos gigantescos por todas as partes. Um ataque do Kassab após filiação no PSD também não é nada demais assim, né? Mas, de qualquer maneira, o Kassab deixou o seu recado claro, em algumas palavras, além do que nós comentamos ali na nossa primeira parte do programa, que foi justamente, ele falou que os 3 presidenciáveis do PSD, incluindo o Caiado nessa, são pessoas boas, mas, teve um mas, o Tarcísio é o que tem a maior probabilidade de ganhar, que vai na linha do que eu mencionei agora dele ser o preferido, e isso é bastante claro. Então, na política, eu acho que determinados ataques entra por aqui, sai por ali, como o Mota muito bem falou, ele teve a experiência que eu nunca sabemos do futuro, mas eu acho que eu nunca terei, tenho zero vontade de conhecer essa máquina por dentro, porque eu sei que eu seria mais ainda frustrado da mesma forma que ele saiu, e eu já sou aqui do lado de fora. Mas ao que me parece, talvez o Mota consiga me falar melhor, esse tipo de ataque aí, de novo, para eles não é nada. Entra por um ouvido, sai por outro. Se tem uma troquinha aqui, um apoio ali, deixemos passar, mesmo que o print seja eterno, viu? É isso, claro, a gente segue acompanhando, vamos chamar os nossos comentaristas para analisar essas manifestações dos políticos, mas nesse momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. É isso, seguimos aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Mota também analisar esse posicionamento, esse novo posicionamento de Ronaldo Caiado, apagando algumas postagens, Mota, alguns tweets de 2015, em que ele criticava ou até xingava, não, xingar é um pouco pesado, né? Ataques feitos a Gilberto Kassab na ocasião, mas frases bem fortes. É normal, faz parte da política, esse revisionismo histórico da própria vida, Mota? Todos nós, em determinados momentos, nos deixamos levar por emoções fortes, né? E a política é fértil nessas ocasiões em que você vê o seu senso de justiça ou de correção ser desafiado. O problema é que a gente vive nessa era digital. O jogo mudou. A internet nunca esquece. E isso ainda é novidade para muita gente. É preciso pesar muito as coisas que nós expressamos de forma digital. E, além do mais, Caniato, vamos lembrar do que o político mineiro Magalhães Pinto dizia. A política é como as nuvens no céu. Você olha agora, está de um jeito. Daqui a 5 minutos mudou tudo. E, às vezes, esses posicionamentos fortes e duros, que foram justificados no momento, precisam ser recalibrados. Eu acho que não há vergonha nenhuma em você mudar de opinião. Há vergonha em você fingir que você nunca mudou de opinião, como se as pessoas não fossem notar, que a gente viu várias vezes na política recente. Agora, esse episódio me lembra uma história que foi atribuída ao presidente americano Franklin Roosevelt, que dizem que aconteceu por volta de 1940. Roosevelt apoiava um ditador nicaragüense chamado Anastácio Somoza, uma das piores figuras que já apareceu na América Latina. E aí um dia perguntaram a Roosevelt por que os Estados Unidos davam tanto apoio a um bandido como esse Somoza. E parece que Roosevelt teria respondido:
O Somoza pode ser um bandido, mas ele é o nosso bandido. E a palavra que Roosevelt usou não foi bandido, não, foi um pouquinho mais forte. Boa, Mota. Você, Diego, a situação que envolve a manifestação de alguns políticos e, por vezes, aquele que foi criticado acaba estando no mesmo sofá, na mesma sala, no mesmo palanque daquele político. E haja criatividade para justificar a reaproximação. Enfim, nesse caso, lhe chama a atenção o expediente adotado por Ronaldo Caiado? Faz parte, é do jogo? Você acha que o cálculo qual é? No final das contas, a população, o eleitor ou o internauta, aquele que me segue na rede social, dificilmente ele vai lembrar, fazer algum tipo de questionamento. Esse é o ponto, Caniato. De fato, com a internet, o print se tornou eterno. A questão é, as pessoas se importam com o print? Eu vejo que não. Se fosse o contrário, possivelmente nós não teríamos a eleição do nosso atual presidente da República, que tem como seu vice alguém que já o ofendeu profundamente, que teceu críticas ao presidente da República, enquanto ainda não era o seu vice, evidentemente muito mais pesadas do que aquelas que Caiado fez ao Gilberto Kassab no passado. Deixa eu te interromper um minuto, só deixa eu receber a Rede Jovem Pan, agora todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Diego Tavares analisa a situação que envolve Ronaldo Caiado, que decidiu apagar uma postagem, críticas feitas a Gilberto Kassab em 2015. Por quê? Porque agora eles estão no mesmo partido. Toca daí, Diego. Mas tem um aspecto, Caniato, que eu acho que chama atenção nesse caso, porque isso é muito comum na política brasileira, essas mudanças, né, vertiginosas de opinião. Isso revela como a nossa política não se renova, né? Acho que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem nas eleições de 2026 dois candidatos a presidente que disputaram eleições presidenciais quando as eleições voltaram a ser disputadas no Brasil. Já no pleito de 1989, quando o Brasil foi redemocratizado, Caiado e Lula já estavam lá no páreo disputando a presidência da República. Então, é muito difícil que, passando tanto tempo, de fato, esses políticos não mudem de opiniões, não mudem os seus aliados, enfim, não façam as pazes com alguns aliados com quem brigaram no passado. Como aqui a política não se renova, como aqui nós temos verdadeiras dinastias políticas e o governador Ronaldo Caiado faz parte de uma dessas dinastias, o sobrenome Caiado já está há muito tempo na política, enfim, acho que, salvo engano, desde a época do Império, seus ancestrais já estavam aí em postos de comando no Brasil. Em razão disso, é natural que nós tenhamos essas eventualidades, essas mudanças de opinião. Mas, novamente, eu desconfio que o eleitor brasileiro, sinceramente, está pouco se lixando para esse tipo de opinião passada e esse tipo de mudança vertiginosa nas falas de um político sobre o outro. Verdade, em 89, Ronaldo Caiado disputou pela UDN, salvo engano, e Lula pelo PT. Mas outros políticos também disputaram. Foi uma eleição com vários políticos, alguns já se foram, faleceram, mas atualmente, Collor disputou, prisão domiciliar. Paulo Maluf já com bastante idade, Gabeira, hoje comentarista político de um canal de televisão, Roberto Freire, cacique partidário, Afif Domingos, faz parte do governo de Tarcísio de Freitas, inclusive. Esses são alguns dos nomes que disputaram e vários outros já faleceram. Qualquer dia a gente pode trazer aqui todos para a nossa audiência.